Eu quero ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração hoje à noite, com o título Oração Evangelística. Convido os irmãos para que leiamos 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 8, que nos diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aleluia. Curvemos as nossas frontes e oremos mais uma vez, irmãos. Pai bondoso, que assim como a igreja orou por mim como ministro da tua palavra, eu oro, ó Deus, em favor dos nossos irmãos que estão agora com a mente e o coração totalmente abertos para receberem a tua palavra. Nós que estamos aqui no culto presencialmente e também os irmãos que estão, ó Deus, em vários lugares agora, nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Ó Deus, fala conosco, ministra ao coração de cada um que está exposto à tua palavra agora. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Na quarta-feira passada, queridos irmãos, eu ministrei a última palavra sobre a parábola do semeador, e hoje eu trago da parte de Deus esta mensagem, oração evangelística, na perspectiva de que a oração é também um instrumento de evangelização. A oração como instrumento de evangelização tem sido utilizada em muitos ministérios espalhados pelo mundo, de maneira que muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho através da oração. E o texto que nós acabamos de ler é o principal texto que nos apresenta a oração como instrumento de salvação, como instrumento de evangelismo. E nesses poucos minutos em reflexão sobre este assunto, oração evangelística, eu quero apresentar aos irmãos exatamente o que o texto tem como sua intenção original, o texto que nós acabamos de ler. Muito embora nós não faremos a exposição de todo o texto, faremos quase que apenas a exposição dos primeiros versículos, mas o texto todo merece a nossa atenção quando nós vamos pensar sobre oração como um instrumento de evangelização. E eu faço a introdução deste
título desta mensagem, queridos irmãos, com duas observações importantes sobre o texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o assunto desse texto é salvação. Se nós lermos com atenção do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos constatar que o apóstolo Paulo está falando a respeito de salvação. É o assunto principal ali do texto, é salvação. Outra observação muito importante é que a prioridade desse texto é oração evangelística. Observem que no versículo 1, a palavra do Senhor começa dizendo: antes de tudo. Antes de tudo, esta expressão, queridos irmãos, tem exatamente a denotação de que deve ser prioridade. E aí então, depois que o apóstolo Paulo diz antes de tudo, aí ele traça um argumento muito forte para mostrar que a oração é chave para a evangelização, para a conquista de almas. E olhando principalmente o versículo de número 1, a gente vai encontrar, queridos irmãos, quatro chaves na oração evangelística para abrir uma alma para o evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o que cega a mente dos incrédulos é o próprio diabo. Então, para que as pessoas creiam e recebam o evangelho, elas precisam ser objeto da nossa oração. Então, eu quero apresentar a vocês essas quatro chaves que nós, com sabedoria, debaixo da unção do Espírito Santo, podemos usar para abrir a alma das pessoas para o evangelho, através da oração. E muito embora o apóstolo Paulo use quatro palavras que parecem ser sinônimos, ele usa as palavras súplicas, orações, intercessões, ações de graças, no início do texto. Muito embora pareça que são sinônimos estas palavras, mas na verdade, no sentido original destas palavras, tem algumas diferenças significativas que podem muito bem ser aplicadas a esse contexto de oração evangelística, de nós utilizarmos a arma da oração para a conquista de almas. E as quatro chaves, irmãos, para que a alma da pessoa evangelizada seja aberta para o evangelho, as quatro chaves estão inteiramente ligadas a essas quatro palavras no texto bíblico original, como eu passo a mostrar a vocês agora, as quatro chaves. Então vejamos. Em primeiro lugar, a primeira chave tem a ver com a primeira palavra dentro do assunto oração. A palavra é súplica. Súplica é a primeira chave para abrir uma alma através da oração evangelística para o evangelho. É a súplica. E quando a gente analisa esta palavra, queridos irmãos, no seu sentido original, a gente vai fazer duas descobertas muito importantes. Primeiro, a gente descobre que é uma palavra sobre necessidades. Necessidades. Tem a ver com a necessidade ou as necessidades da pessoa que é alvo do evangelho ali na evangelização.
E essa súplica pode ser usada para com homens e para com Deus. Você pode suplicar a uma outra pessoa em favor daquela que está sendo evangelizada. E você pode suplicar a Deus em favor da pessoa que está sendo evangelizada. Então, quando a súplica é usada com a pessoa que está sendo evangelizada, se desencadeia um poder extraordinário da ação do Espírito Santo na alma daquela pessoa, queridos irmãos, no coração daquela pessoa. Em segundo lugar, é importante que nós apliquemos isso a nós. Como? Devemos orar pelos perdidos, juntando as necessidades gerais que eles têm, às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade no emprego, às vezes uma problemática com um familiar. Devemos orar pelos pedidos, juntando essas necessidades gerais com a necessidade principal, que é a salvação. Então, a súplica, queridos irmãos, como chave para abrir o coração do perdido, funciona desta forma. A gente vai até as necessidades da pessoa e suplica em favor dela. Isso tanto para alguém, talvez até entre os nossos mesmo, da igreja, que possa ajudar de alguma forma, suplica em favor do que está sendo evangelizado, e também em oração a Deus. A gente suplica pela pessoa que está necessitada de tantas coisas e principalmente da salvação. A primeira chave, portanto, é a súplica. Mas na sequência, o apóstolo Paulo, queridos irmãos, vai nos falar de uma segunda chave, que também é instrumento para abrir a pessoa para o evangelho, abrir a alma da pessoa para o evangelho, que é a palavra orações. Observe que a palavra está no plural. Isto significa que não é apenas uma pessoa orando. É orações. E não é apenas um períodozinho de oração. É orações. E dois detalhes bem importantes para nós entendermos essa segunda chave, queridos irmãos. Enquanto que a palavra súplica é uma palavra que pode ser utilizada para a súplica a pessoas, aos humanos também. A palavra oração, em todo o contexto do Novo Testamento, ela é usada somente para Deus. Isso nos remete, queridos irmãos, à ideia de que a pessoa que está sendo alvo da nossa evangelização, através de uma oração evangelística, é uma pessoa que foi criada propositadamente para a glória de Deus. Mas o pecado herdado de Adão a mantém desviada desse propósito. Então, a oração, a segunda chave aqui, é uma palavra usada somente para Deus. E nós não podemos deixar de aplicar isso ao nosso contexto de evangelização também, queridos irmãos. Reconhecendo que precisamos orar para que a vida da pessoa seja para a glória de Deus. À medida que nós começamos a suplicar de acordo com as necessidades da pessoa, tanto a quem humanamente pode ajudar,
como também a Deus que pode todas as coisas, à medida que a gente começa a pronunciar palavras em oração em favor daquela pessoa, com a consciência de que aquela pessoa também foi criada para a glória de Deus, a alma da pessoa se abre, o coração da pessoa se abre para o Evangelho. Esta é a segunda chave. A primeira chave é a súplica, a segunda é orações. Na sequência, o apóstolo Paulo nos apresenta a terceira chave, que é intercessão. A palavra intercessão, queridos irmãos, é uma palavra sobre intermediação envolvendo intensidade, empatia, compaixão e amor. Aqui nós temos uma verdade muito, muito importante para esse contexto de oração no processo de evangelização. Porque essa palavra intercessão, amados irmãos, ela é usada em todo o contexto do Novo Testamento, de acordo com o seu sentido original, para expressar o que Cristo faz por nós diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Também, essa palavra é usada para mostrar o que o Espírito Santo faz por nós também diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Então, é uma palavra que tem muito, muito, muito a ver com intensidade, empatia, compaixão e amor. Uma segunda verdade sobre a intercessão, que também é fundamental, queridos irmãos, é o fato de que é necessário orar pela pessoa da maneira mais profunda possível. Não é oração, irmãos, apenas para cumprir uma tabelinha estabelecida pela igreja, não. É a gente assumir com muita, muita empatia, com bastante intensidade, com muita paixão, compaixão por aquela pessoa, com um amor profundo, como o apóstolo Paulo fazia. Algumas vezes ele dizia: eu sinto dores de parto por vocês. Queridos irmãos, quando nós assumimos a guerra para conquistar uma alma para o Senhor Jesus, com essa profundidade de intercessão, cadeias são quebradas. A alma da pessoa é escancarada para o Evangelho, porque quando entra em ação, essa intensidade, essa empatia, essa compaixão, esse amor extraordinário, quando tudo isso entra em ação, queridos irmãos, a pessoa é impactada pelo que a gente fala, pelo que a gente faz por ela. Aí então, a névoa que impede a pessoa de ver espiritualmente, por causa da intensidade, da empatia, da compaixão e do amor, cai por terra, e a pessoa passa a ver e a entender o Evangelho. Aleluia. Essa é a terceira chave. A primeira chave é súplica, a segunda chave é orações, e a terceira chave é intercessão, e a quarta e última chave é ações de graças. Ações de graças. Duas observações. Primeiro, é uma palavra para gratidão, em todo o Novo Testamento. É uma palavra para gratidão. E, em segundo lugar, é importante orar, agradecendo pelas bênçãos que a pessoa tem recebido. Irmãos, isso tem um poder de quebrar corações que vocês nem imaginam. Quando você está lá, na casa da pessoa, evangelizando, orando por ela evangelisticamente, você está lá, e em um momento de oração, você agradece
pelas bênçãos que Deus tem dado àquela casa, àquela família. Imagine bem, você de todo o coração orando, agradecendo ao Senhor pela casa, pelo alimento diário, pelas bênçãos que de modo geral Deus tem dado àquela família, àquela pessoa. Irmãos, o coração derrete, o coração é quebrantado, a terra se torna preparada para receber a semente do Evangelho. É uma chave, irmãos. A percepção que, começando com MacArthur, um pastor norte-americano, a compreensão que tiveram desse texto para começar essa estratégia evangelística através da oração, com base nesse texto, mostra através dos resultados, queridos irmãos, que essas 4 palavras, muito embora pareçam ser sinônimas, elas têm essa denotação diferente. A súplica tem essa denotação de que a pessoa evangelizada, ela tem necessidades que, se nós aplicarmos a oração a essas necessidades, o coração dela vai ser quebrado. Orações têm a ver com a glória de Deus para a qual o homem foi criado, e quando isso é colocado diante de Deus em oração, isso destrava a mente da pessoa, destrava o seu sistema emocional bloqueado pelo pecado, porque a pessoa é impactada no reino do Espírito, pelo fato de que ela é criação de Deus. E quando a gente assume o papel de intermediário, a gente se coloca como uma ponte entre a pessoa e Deus, com muito amor no coração. O coração da pessoa é ainda mais impactado, é ainda mais balançado, porque o amor está sendo expresso não somente em palavras, mas em um posicionamento espiritual sério, com muita intensidade. E aí então, quando a gente fecha agradecendo por tudo que Deus já fez na vida daquela pessoa e da sua família, verdadeiramente o coração dela vai estar bem disposto a receber a semente do Evangelho. E as igrejas que têm aplicado essa estratégia, oração evangelística, queridos irmãos, têm feito assim: contacta a pessoa e vai orar não somente pela pessoa. Existe um período que antecede o contato com a pessoa, ora-se um período, e isso varia de igreja para igreja, de contexto para contexto. Tem igreja que ora 1 mês por uma família, por exemplo. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Suponhamos que a irmã Maria Nunes quer alcançar tal pessoa ou tal família com o Evangelho. Então ela fica 1 mês orando por aquela família. Depois ela começa a orar com a família, na perspectiva dessas 4 chaves. E depois, então, de orar com a família, na perspectiva dessas 4 chaves, ela vai e leva o Evangelho propriamente dito para a pessoa. A estratégia tem sido um instrumento de Deus para salvar muita gente. Tem testemunho de algumas igrejas que, antes de apresentar o plano de salvação para a pessoa já pede para se tornar cristã, serva de Deus. É algo extraordinário, queridos irmãos. E eu faço as considerações finais da apresentação da oração evangelística, fazendo a proposta que geralmente é lançada para o início de um trabalho assim. Não quero dizer, queridos irmãos, que a gente já vai fazer isso imediatamente, até mesmo por causa da situação na qual nós estamos vivendo. Esse negócio de pandemia aí travou muita coisa.
Mas é uma grande possibilidade de termos mais uma estratégia para a evangelização. No caso agora, oração evangelística. Veja a proposta. A proposta, ela tem 5 encontros. Geralmente os encontros são semanais. Primeiro, o encontro de súplica. É quando você vai lá, depois de orar pela pessoa, pela família, você vai lá e toma nota das necessidades delas, ou da pessoa, e suplica por ela. Se tem uma necessidade que você pode acudir com a ajuda de alguma outra pessoa, você suplica em favor daquela família, a essa pessoa que pode ajudar. É o encontro para súplica lá. Depois, na maioria dos casos, numa segunda semana, vai para o encontro para oração. Nesse encontro para oração, é aquela ideia de orar com a pessoa lá na casa dela, e na oração expressar para Deus, dentro da casa da pessoa, que aquela pessoa foi criada para a glória dele, de Deus. No segundo encontro. No terceiro encontro, aí vem o encontro da intercessão. É o encontro para a intercessão. É quando você vai manifestar amor, empatia, intensidade. Você vai se colocar entre aquela pessoa e Deus, e vai demonstrar isso nas suas palavras em oração com ela lá. John McTough, ele inclusive diz assim que muitas das experiências acontecem dessa forma. A pessoa ora assim, mais ou menos. A pessoa ora assim: Deus, o seu Antônio aqui, ele está com esse problema de enfermidade. Eu me imagino, Senhor, no lugar dele, como está difícil ele superar esse câncer. Oh meu Deus, por favor, ajuda, intervenha aqui agora. Em muitos casos, irmãos, acontece cura, em muitos casos acontece uma intervenção imediata de Deus ali, e literalmente, o evangelista se coloca como ponte, como intermediário entre aquela pessoa e Deus. E depois, em quarto lugar, aí vem um encontro para a gratidão. Numa quarta semana, volta à casa daquela pessoa, daquela família, e a oração não pede nada mais. Agradece por tudo. Agradece até pela muriçoca que está voando. Agradece por tudo na vida da pessoa. E agradece. Não pede nada. Inclusive, não precisa armar uma tenda na casa da pessoa, nas 4 chaves. Não. O testemunho de muitas pessoas tem sido assim: chega lá, 10, 15 minutos, quando o evangelista é um pouquinho mais prolixo nas orações, vai um pouquinho mais, mas é coisa assim que é marcante, mas não é demorado, não é algo desgastante. É lógico, se rolou um cafezinho, um pão de queijo, a gente come o pão de queijo, a gente bebe o pão de queijo e come o cafezinho com eles lá, sem problema, mas é algo assim, extremamente, assim, sem muita formalidade, mas com muito amor no coração. Então agradece, e daí então, na quinta semana, a gente volta lá. É o encontro para a apresentação do plano de salvação com apelo. Aí no quinto encontro chega lá e mostra de maneira clara que a pessoa é pecadora, que Cristo morreu por ela, que se ela crê, ela precisa confessar
a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí então seu nome vai ser, nesse momento, escrito no livro da vida, e ela se tornará, juntamente com a gente, herdeira da vida eterna. E faz o apelo. O testemunho, queridos, de muitos que têm usado a estratégia oração evangelística é que quase todo mundo se converte. Quase todo mundo se converte. Então, é possível que a gente tenha mais essa estratégia para a evangelização. No entanto, queridos irmãos, como nós bem vimos nas 3 mensagens expositivas da parábola do semeador, o mais importante não é a estratégia. O mais importante é a disposição minha e sua para evangelizar. É o que faz a diferença. Qualquer estratégia praticada por um coração apaixonado faz a diferença. Há testemunhos maravilhosos de muita gente salva através da oração evangelística, mas com certeza foi gente que aplicou o coração nisso, que se apaixonou por isso. A gente pode inventar uma estratégia qualquer, se o nosso coração estiver ali, se nós dispusermos a nossa vida para fazer essa obra, Deus vai usar. Esta é apenas mais uma ferramenta que Deus disponibilizou à igreja da nossa geração para a conquista de almas. Amém?